O que te destrói não é apenas o que aconteceu com você. O que te destrói é o movimento incessante da mente, pegando tudo o que aconteceu e triturando isso de novo e de novo, como se sofrer repetidamente fosse uma forma de proteção. Você chama isso de pensar. Lao Tse chamaria de desordem, porque uma mente que não consegue parar de reagir já não enxerga o real, ela só enxerga o turbilhão que ela mesma fabrica. E é por isso que você pode estar sentado, deitado, em silêncio, sem ninguém te ferindo agora, e mesmo assim por dentro parecer que está sendo perseguido. A presença desaparece não quando o mundo faz barulho, mas quando você vira servo do barulho interno. No Tao Te Ching, a quietude aparece como retorno à raiz, não como anestesia. É voltar ao ponto em que a vida não precisa da sua atenção para continuar existindo. Você foi condicionado a acreditar que se relaxar, perde o controle. Esse é um dos enganos mais caros da sua vida, porque quanto mais você aperta, mais a mente se fragmenta. Quanto mais tenta dominar cada sensação, mais ela se rebela. Quanto mais exige paz, menos paz encontra. O taoísmo não trata essa compulsão como sinal de força, mas como desencontro com o fluxo real das coisas. É aqui que entra um dos conceitos mais mal entendidos de toda a tradição, Wu Wei. Wu Wei não é passividade burra, preguiça ou desistência. É ação sem forçação, movimento sem atrito interno desnecessário, gesto alinhado ao curso natural em vez de guerra contra ele. Você sofre porque quase tudo em você virou empurrão, rigidez, antecipação, defesa. Você já entra em cada dia como quem veste uma armadura para atravessar uma batalha que nem começou. E depois se pergunta por que não consegue sentir o presente. Lao Tse confronta uma parte de você que talvez ninguém confronte. A parte que se alimenta do excesso. Excesso de interpretação, excesso de opinião sobre si mesmo, excesso de projeção, excesso de importância dada a cada oscilação da mente. No taoísmo puro, o caminho não é se encher de mais controle, mais técnicas, mais ruído interno com cara de evolução. O caminho é diminuir. Diminuir o impulso de interferir em tudo. Diminuir a mania de corrigir cada emoção. Diminuir a necessidade de transformar toda dor em identidade. O Tao Te Ching coloca isso de forma quase cruel para o ego. Quem persegue acúmulo cresce em artifício. Quem se volta ao Tao vai reduzindo, até parar de agir por compulsão. E é isso que dói, porque a sua mente prefere se sentir ocupada a se sentir vazia. Só que é justamente esse vazio que começa a devolver lucidez. Então presta atenção nisso. A sua paz não está do outro lado de uma vitória mental. Ela está escondida debaixo daquilo que você não larga, debaixo da sua necessidade de ter razão, debaixo do seu vício em prever, debaixo do impulso de revisar conversas, imaginar cenários, simular perdas, criar respostas, reviver humilhações, ensaiar defesas, se preparar para ataques que talvez nunca venham. Você não está apenas pensando demais, você está se afastando de si mesmo em velocidade alta, com a ilusão de que isso é inteligência, e enquanto faz isso, o corpo endurece, a respiração encurta, o olhar perde profundidade, a comida perde sabor, o dia passa sem presença, e você vai chamando isso de vida normal. Não é normal, é afastamento. É a mente ocupando o lugar da experiência até que nada mais seja tocado de verdade. O taoísmo chama de naturalidade, ziran, aquilo que é por si mesmo, sem artificialidade forçada. E você quase não se sente presente, porque quase tudo em você hoje está artificialmente tensionado. Por isso, Lao Tse usa imagens que humilham o ego. A água, por exemplo. A água não entra em guerra para ser poderosa. Ela não grita, não disputa palco, não endurece para provar valor, e mesmo assim desgasta a pedra, contorna o obstáculo, ocupa o baixo,
sustenta a vida e permanece. Isso confronta diretamente a sua mente, porque ela quer vencer pela rigidez, pela afirmação, pelo esforço contínuo de se manter no topo de tudo. Só que quanto mais você tenta ser pedra por dentro, mais você racha. O taoísta olha para a água e percebe uma verdade ofensiva para o orgulho. Talvez a sua presença não vá voltar quando você se tornar mais duro, e sim quando parar de resistir tanto ao que já está acontecendo dentro de você. Não para afundar na emoção, mas para não criar uma segunda violência em cima dela. A mente agitada sempre quer reagir primeiro. A presença retorna quando essa fome de reagir perde o comando. E aqui está a ferida mais funda. Você talvez tenha medo do silêncio, porque no silêncio cai a distração que te impede de ver como você realmente está. Quando o ruído diminui, aparece o cansaço real, aparece a tristeza que você maquiou com produtividade, aparece a ansiedade que você romantizou como responsabilidade, aparece a carência que você escondeu atrás de autocontrole, aparece a sensação de que passou tempo demais vivendo para administrar tensão em vez de viver. É por isso que tanta gente não consegue ficar só, não consegue respirar sem pegar no celular, não consegue caminhar sem preencher cada segundo com estímulo. O vazio assusta porque ele revela, mas no taoísmo o vazio não é falha, ele é espaço útil, espaço fértil, espaço de retorno. A quietude guardada com constância não é um enfeite espiritual, é o lugar onde a mente deixa de correr na frente da vida e começa a finalmente encontrá-la. Zhuangzi aprofunda esse corte quando fala do jejum da mente. Não é jejum de comida, é jejum de interferência, jejum da opinião que invade tudo, jejum da identidade apertada que precisa reagir a tudo, jejum do eu inflamado que quer filtrar o mundo inteiro a partir das próprias feridas. Primeiro, você ouve com os ouvidos, depois com a mente, mas há um ponto em que isso ainda é ruído. O salto acontece quando esse excesso de premeditação se cala e algo mais solto, mais amplo, mais vazio de obsessão começa a perceber. Isso não te transforma em alguém frio, te transforma em alguém menos sequestrado, menos arrastado, menos esmagado pelo próprio comentário interno. E talvez seja isso que esteja faltando na sua vida há tanto tempo. Não mais explicação, mas menos invasão da mente sobre cada segundo que você toca. Então, não tente sair deste vídeo sentindo que aprendeu uma lição bonita. Isso seria pouco. O que precisa acontecer é mais incômodo do que isso. Você precisa começar a perceber, no instante em que a mente dispara, que nem todo pensamento merece hospedagem, que nem toda tensão merece obediência, que nem toda urgência interna fala a verdade. Presença não é fabricar um estado especial, é parar de abandonar o que está vivo agora, é notar o ar entrando sem correr para algum lugar com ele, é sentir o corpo sem transformá-lo imediatamente em problema, é permitir que o instante exista antes de ser julgado. E quando isso começa, mesmo por segundos, algo muda de eixo. A vida deixa de ser uma sala trancada cheia de ecos e volta a ter chão. Só que existe ainda uma armadilha mais sutil, quase invisível, que faz você perder esse chão justamente quando acha que está recuperando ele. E é aí que a mente tenta se disfarçar de busca espiritual para continuar mandando em tudo. Porque a armadilha mais sutil é quando você transforma a própria busca por paz em mais uma forma de violência contra si mesmo. Você percebe que está ansioso e imediatamente quer esmagar a ansiedade. Você percebe que está disperso e imediatamente quer se obrigar a ficar presente. Você percebe que está inquieto e imediatamente cria uma nova exigência. Agora eu preciso me acalmar. E então
até a paz vira tirania, até o silêncio vira meta, até o agora vira obrigação. E nesse exato ponto, a mente continua no trono, só que com roupas espirituais. Continua mandando, continua apressando, continua cobrando, continua transformando cada instante em desempenho. O taoísmo confronta isso com dureza silenciosa, porque o Tao não pode ser agarrado como troféu. O que é vivo e real não se entrega a uma mente que quer possuir até a serenidade. Quanto mais você tenta capturar o estado perfeito, mais ele escapa, porque o gesto de capturar já é a agitação que destrói a presença. Tabao. É por isso que tantas pessoas dizem buscar paz, mas no fundo continuam servindo ao mesmo Senhor, o controle. Só mudam o nome. Antes era controle da vida, agora é controle do estado interior. Antes era obsessão pelo futuro, agora é obsessão por ficar bem. Antes era medo de perder, agora é medo de sentir. Mas o mecanismo continua o mesmo: resistência. E resistência constante produz fricção, calor, desgaste, cansaço, secura por dentro. Você sente isso no corpo: ombros duros, mandíbula presa, testa pesada, peito em alerta, respiração curta. A mente não vive só na cabeça, ela espalha seu pânico pela carne. O corpo vira o quadro negro onde o pensamento escreve sua agonia. E então, você tenta resolver isso pensando mais, analisando mais, antecipando mais. É como jogar lenha no incêndio e reclamar da fumaça. Lao Tse expõe essa tragédia de um modo quase humilhante para o ego. A vida profunda não floresce no excesso, floresce no espaço. O excesso de palavras embota, o excesso de desejo agita, o excesso de rigidez quebra, o excesso de interferência te arranca do centro. O taoísmo não glorifica a mente lotada, ele desconfia dela, porque uma mente que comenta tudo já não vê nada diretamente. Ela só toca o mundo através de camadas e camadas de nomeação, julgamento, comparação e memória. Você olha para um dia bonito e já não vê o dia, vê sua pressa, sua culpa, sua lista, sua ausência. Você conversa com alguém e já não escuta a pessoa, escuta seus medos, sua necessidade de se defender, sua carência de aprovação. Você vive cercado de realidade, mas sem conseguir tocá-la, porque a mente faz uma película entre você e tudo. E o ponto aqui não é demonizar o pensamento. O taoísmo não exige que você vire uma pedra vazia ou um ser incapaz de discernir. O problema não é pensar. O problema é ser arrastado. É ser governado por uma corrente de pensamento que nunca pede licença, nunca descansa e ainda te convence de que isso é prudência. É como morar com um conselheiro enlouquecido que interpreta qualquer silêncio como ameaça, qualquer pausa como perda de tempo, qualquer incerteza como perigo. E de tanto ouvir essa voz, você desaprende o contato simples com as coisas, desaprende a sentar sem fugir, desaprende a respirar sem perseguir resultado, desaprende a caminhar sem estar sempre indo para outro lugar. A sua mente te roubou o chão e ainda te vendeu a ilusão de que estava te protegendo. No taoísmo clássico, há uma reverência profunda ao que é baixo, vazio, discreto, silencioso. Isso não é acidente, é remédio. O vale, por exemplo, não é exaltado porque aparece ou domina, mas porque recebe, porque não precisa se impor para cumprir sua natureza, porque o que é baixo acolhe o que corre. O orgulho quer o alto, o brilho, o controle, a afirmação constante de si. O Tao aponta para outra direção. O que se esvazia pode receber, o que não disputa pode permanecer, o que não vive se impondo, não vive se rompendo. Isso bate de frente com quase tudo que a sua mente aprendeu a venerar. Ela quer ser especial, quer ser invulnerável, quer ter resposta para tudo, quer estar certa, quer se blindar. Só que essa fome de autoafirmação custa caro. Ela custa a leveza, custa a presença, custa a intimidade com o instante. Talvez por isso você esteja cansado num nível
que descanso comum não resolve, porque não é só o corpo que está cansado, é a estrutura interna de vigilância constante, é o eu que nunca desarma, é a mente que nunca permite que a vida simplesmente seja. E isso gera um esgotamento estranho. Você dorme e não repousa, se distrai e não alivia, sai, conversa, come, trabalha, rola a tela, ouve música, tenta esquecer, mas existe um ruído de fundo que continua, um motor ligado, um zumbido psíquico, um aperto quase contínuo. E esse motor não vai desligar porque você venceu a discussão interna. Ele começa a perder força quando você para de alimentá-lo com obediência cega. Olha com sinceridade para dentro por um instante. Quantas vezes por dia você acredita imediatamente no que pensa? Quantas vezes uma ideia sombria surge e você se curva? Quantas vezes a mente diz que algo está errado e você já entra em guerra? Quantas vezes ela promete que se você resolver só mais uma coisa, só mais um detalhe, só mais uma preocupação, então enfim vai poder descansar. E esse descanso nunca chega. Nunca chega porque a mente agitada não quer solução, ela quer continuidade. Ela não se alimenta de paz, ela se alimenta de assunto. Se não houver problema real, ela inventa um. Se não houver ameaça concreta, ela fabrica uma sombra. Se o dia está quieto, ela vasculha o passado ou projeta o futuro para manter a máquina em funcionamento. É por isso que este confronto é tão duro. Talvez você não esteja apenas sofrendo com a mente. Talvez esteja cooperando com ela sem perceber. E aqui, o taoísmo se torna quase cirúrgico, porque ele não manda você odiar a mente, nem idolatrá-la. Ele revela a desproporção dela. Revela que aquilo que você trata como Senhor absoluto é, na verdade, uma camada agitada por cima de algo mais profundo. A água da superfície pode estar tremendo, mas a profundidade não treme do mesmo modo. O problema é que você vive colado na superfície, vive identificado com cada onda, cada reflexo quebrado, cada ventania. Basta um pensamento e você já se torna ele. Basta um medo e você já se confunde com ele. Basta uma lembrança e ela já domina o clima inteiro do seu ser. Presença começa a nascer quando essa fusão enfraquece, quando surge um pequeno intervalo entre você e o impulso, entre você e o comentário interno, entre você e a tempestade mental, um intervalo mínimo, quase invisível, mas que muda tudo, porque nele você deixa de ser arrastado e começa a testemunhar. E isso dói no começo, porque testemunhar sem reagir imediatamente parece perda de poder para o ego, parece fraqueza, parece omissão, parece que algo vai escapar, mas esse é exatamente o vício que te mantém refém. A sensação de que você precisa responder a tudo internamente, o tempo todo. Não precisa. Nem todo pensamento precisa de réplica, nem toda emoção precisa de dramatização, nem toda inquietação precisa virar narrativa. Às vezes, o gesto mais alto de lucidez é não entrar na espiral, não entrar na perseguição, não entrar na cena mental que pede sua energia para continuar existindo. O taoísmo chama isso, em essência, de parar de violar o curso das coisas com interferência desnecessária. E talvez você esteja começando a perceber o quanto da sua dor não vem do primeiro movimento da vida, mas do segundo movimento que a mente cria em cima dele. Vem uma tristeza. Esse é o primeiro movimento. Então a mente diz: isso não podia estar aqui. Isso vai piorar. Eu nunca saio disso. Tem algo errado comigo. Esse é o segundo movimento. Vem uma ansiedade. Esse é o primeiro movimento. Então, a mente corre. Preciso resolver. Preciso controlar. Preciso escapar. Preciso garantir. Esse é o segundo movimento. Vem um vazio. Esse é o primeiro movimento. Então a mente entra em pânico. Estou perdendo algo. Minha vida está errada.
Preciso preencher isso agora. Esse é o segundo movimento. É esse segundo movimento que multiplica o sofrimento. E quando você vê isso com nitidez, uma rachadura aparece na hipnose. Porque pela primeira vez você percebe que nem tudo que te fere vem direto da realidade. Muita coisa vem da interpretação compulsiva que se cola nela como parasita. Por isso, a presença não é um estado místico distante reservado para poucos. Ela começa de forma brutalmente simples, embora nada fácil. Quando você para de correr para completar internamente cada sensação com uma história, quando deixa um pouco de espaço entre o fato e o comentário, quando permite que a respiração seja respiração e não prova de que algo está errado, quando deixa o silêncio ser silêncio e não ameaça, quando deixa o corpo sentir sem imediatamente transformar sensação em diagnóstico existencial. Isso parece pequeno, mas é revolucionário, porque rompe o domínio da mente comentadora. E quando esse domínio enfraquece, algo curioso começa a acontecer. O mundo recupera contorno. A luz volta a ter textura. A água volta a molhar. A comida volta a ter presença. O rosto das pessoas volta a aparecer. O tempo desacelera o suficiente para ser vivido e não apenas atravessado. Só que ainda existe um núcleo mais fundo dessa agitação que precisa ser exposto, porque a mente raramente corre sem motivo. Ela corre para sustentar uma identidade. Corre para manter de pé uma imagem de quem você acredita que precisa ser. O eu que precisa dar conta. O eu que precisa prever. O eu que precisa ser admirado. O eu que não pode falhar. O eu que não pode ser pequeno. O eu que não pode ser vulnerável. O eu que precisa se defender até no silêncio. E esse personagem cobra caro para continuar existindo. Ele exige vigilância, exige performance, exige comparação, exige constante ajuste da realidade às suas expectativas. É por isso que o taoísmo valoriza tanto o que é simples, bruto, não adornado. Existe um antigo símbolo taoísta para isso. O bloco não talhado, a madeira em seu estado bruto, antes de ser recortada por excessos artificiais. A ideia é profundamente confrontadora. Quanto mais você foi moldado por ambição, medo, imagem e rigidez, mais se afastou do que há de inteiro em você. Talvez a sua mente nunca descanse porque ela está ocupada demais defendendo um personagem que já está te sufocando. Um personagem que parece forte por fora, mas vive em tensão por dentro. Um personagem que quer parecer inteiro enquanto se esfarela em silêncio. Um personagem que precisa controlar porque perdeu a confiança na vida. E Lao Tse insiste, de muitas formas, que perder a sintonia com o tal é perder a simplicidade natural do ser. Não é virar pecador metafísico, nem fracasso cósmico. É só se desalinhar do real e entrar num modo de esforço contínuo, artificial, seco. E aí, a vida deixa de fluir através de você e passa a ser empurrada por você, à força, como quem tenta mover um rio com as mãos. Percebe como isso muda tudo? O problema talvez não seja apenas que sua mente pensa demais. O problema talvez seja que ela está ocupada demais, tentando sustentar um eu que não sabe repousar no real. E enquanto esse eu mandar, até o silêncio será usado como ferramenta de desempenho. Até a espiritualidade será usada como maquiagem. Até a calma será usada como prova de valor. É por isso que este vídeo não pode te dar só consolo. Ele precisa te mostrar a fraude. Precisa te fazer sentir o custo brutal de continuar servindo ao mesmo centro falso que te promete proteção e te entrega exaustão. Porque, se isso não for visto, você vai continuar chamando prisão de personalidade, agitação de inteligência e ausência de normalidade. E então, a pergunta começa a ficar mais perigosa, mais funda, mais impossível de ignorar. Se tanta coisa em você é esforço, defesa e construção,
O que sobra quando isso começa a cair e por que é justamente aí que a presença começa a aparecer com uma força que a mente não consegue fabricar?